Meus irmãos, eu queria falar com vocês nessa noite de domingo, esse último domingo do mês de janeiro, né? Um dia desse a gente estava comemorando a virada do ano, a gente já vai para fevereiro, né, gente? A gente já vai para fevereiro já, né? Sobre uma coisa muito importante para a vida de todo cristão, que é batalha espiritual. Quem aqui já enfrentou algum tipo de batalha espiritual? Levante sua mão. As pessoas pensam que batalha espiritual é só expulsar demônio. Não, gente, é algum entrave na vida de vocês. Às vezes você está tentando fazer alguma coisa, está tentando fazer um negócio prosperar, tenta fazer um relacionamento dar certo e nunca dá certo. E as coisas começam a travar. Isso tem um cunho espiritual. Eu quero tratar com vocês hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Efésios 6, daqui virou música, né, conhecido, mas eu queria falar com vocês algumas minuciosidades hoje sobre Efésios 6, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler essa versão que está aqui na parede hoje, no telão com vocês. Vamos ler, 1, 2, 3. Revestivos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Pula para o versículo 14, por favor. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, pode passar, e calçados os pés na preparação do evangelho pode passar o versículo seguinte, tomando sobretudo o escudo com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, pode ir até o versículo 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é pode se assentar. Eu gosto muito desse texto. O apóstolo Paulo, como sempre, muito inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu para a igreja de Éfeso sobre batalhas espirituais. Às vezes a gente está enfrentando uma batalha espiritual e a gente nem percebe que está enfrentando uma batalha espiritual. E você sabe qual é a pessoa que fica mais feliz em ver um cristão enfrentando uma batalha espiritual sem ele saber que está enfrentando? O diabo. Porque enquanto você não perceber que você está enfrentando uma determinada situação que tem cunho espiritual, você não vai ter discernimento para buscar Deus para poder vencer essa situação. E o inimigo vai fazendo entrave na vida das pessoas. A quantidade de gente que eu vejo tentando abrir um negócio e não dá certo. Aí a pessoa vai lá e abre outro negócio e não dá certo. Aí faz uma sociedade e o sócio não é bacana com aquela pessoa. Aí tem gente que na vida sentimental não consegue dar certo com ninguém. Vai para um, vai para outro, o rapaz vai para uma, vai para outra, vai para outra. Isso tem um cunho espiritual. Quer outro exemplo de batalha espiritual? Pastor Paulo fala muito disso. Tem gente que todas as vezes que chega em casa tem um determinado momento, um determinado horário onde a briga estoura dentro do lar. Você já viu isso? Isso tem um cunho espiritual. E eu queria hoje falar com vocês sobre o que o apóstolo Paulo deixou de orientação para a igreja de Éfeso. Mas antes da gente destrinchar isso aqui, eu queria explicar para vocês um contexto que eu gosto de que os irmãos entendam um contexto. O que aconteceu? A Bíblia fala que Deus chamou o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Muita gente fala que no encontro com Jesus ele caiu do cavalo, mas a verdade é que a Bíblia não fala se ele caiu do cavalo. Acredita-se que ele tenha caído do cavalo porque ele era autoridade, então muito provavelmente ele viajava a cavalo. Mas a verdade é que ele teve um encontro com Jesus enquanto ele ainda era Saulo. Outro mito que eu quero que caia nessa noite. A Bíblia não fala em momento nenhum que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Você não vai ver em canto nenhum isso. Na verdade, no livro de Atos diz assim, Saulo, também chamado Paulo. Porque as pessoas daquela época, elas tinham um nome hebreu e tinham um nome grego. Quem tinha cidadania grega, que o apóstolo Paulo ele tinha cidadania, melhor dizendo, cidadania romana, tinha um nome que puxava para essa questão da outra parte da Europa. Então o Saulo, que também era chamado Paulo, ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz que nesse encontro ele ficou cego durante 7 dias. Deus chamou um profeta chamado profeta Ananias, que não é o mesmo Ananias da Safira, daquela outra passagem da Bíblia. O Ananias foi lá e a palavra de Deus fala que ele orou sobre o apóstolo Paulo.
e caíram do apóstolo Paulo como se fossem duas escamas. Geralmente, só um parêntese, quando o Espírito Santo começa a operar em você, você vai começar a ver coisas que você não via antes. Deus vai abrir nos teus olhos para você enxergar situações que antes do Espírito Santo operar em ti, você não conseguia enxergar. O apóstolo Paulo teve a visão dele totalmente restaurada e diferente. E a partir daquele momento, Paulo começou uma preparação que muita gente não sabe. O próprio livro de Atos dos Apóstolos fala que o Paulo fala que ele ficou no deserto da Arábia durante cerca de 3 anos. Todo mundo, você pode enxergar na palavra de Deus que todo mundo para exercer o ministério passou por algum tipo de deserto. José do Egito passou por deserto ou não passou? O Elias passou por deserto ou não passou? O Eliseu passou por um deserto ou não passou? Passou. Davi foi perseguido durante 7 anos para se tornar rei de Israel. Passou por deserto ou não passou? Jesus Cristo, antes de iniciar o ministério dele, passou por deserto ou não passou? Paulo não foi diferente. Se você está passando por um deserto, aqui vai outro parênteses na mensagem, é porque o Senhor Jesus tem uma bênção bem grande para você do outro lado desse deserto. Você não entendeu? O Senhor Jesus tem uma bênção bem grande para ti do outro lado do deserto. Bem grande. E deixa eu te falar uma coisa dentro desse parêntese. Deserto não é lugar de morada. Ou você passa do deserto ou morre nele. A Bíblia diz que quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto, Deus deu uma sentença, porque muita parte daquele povo, a grande maioria na verdade, que tinham saído do Egito, reclamavam demais. E a Bíblia diz assim, olha, é o seguinte, só as pessoas que saíram do Egito com no máximo 20 anos de idade, e a família de Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, o restante vai ter os ossos enterrados por essas areias. Então, ou você passa do deserto ou você morre nele. Quem quer passar do deserto aqui? Você vai passar no nome de Jesus. E do outro lado tem bênção e grandes coisas para ti. Você não entendeu? Do outro lado tem bênção e coisa grande para ti. Tem mesmo, gente. Isso aqui não é. O que eu estou falando para vocês é algo bíblico. Isso aqui não é retórica de palanque para você ficar dando glória a Deus do culto. Não, você dá glória a Deus porque você acredita. E o Espírito Santo pega esse glória a Deus e leva para o céu. Mas você pode dar um glória a Deus bem forte nessa noite? A Bíblia diz que o Paulo, ele foi para Éfeso. Ele fez várias viagens missionárias. Muito obrigado, Tatiana. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele foi para a cidade de Éfeso. Eu trouxe até uma foto aqui das ruínas da cidade de Éfeso. Não põe a do Areópago não, bota só das ruínas, tá? Hoje em dia, essa daí não, outra. Hoje em dia as pessoas, elas conseguem, pode apagar a luz. Hoje em dia, por gentileza. Hoje em dia as pessoas, elas conseguem, quando vão para Israel, fazer uma visita nas ruínas da cidade de Éfeso. Muito obrigado. Isso é uma foto até recente, ó. Quando você for para Israel, vai pegando a letra, ó. Quando você for para Israel, parcelado em 12 vezes ou em 24 vezes, a gente vai, não tem problema não, gente. A gente parcela até a volta de Cristo. Aí você vai ali fazer o passeio na cidade de Éfeso, ó. Éfeso era uma cidade vibrante. Era uma cidade muito comercial. Era uma metrópole da época. Se eu contextualizar para vocês hoje, é como se Éfeso fosse São Paulo. Era uma cidade de todas as pessoas, elas iam obrigatoriamente para fazer negócio, para fazer turismo. Turismo, inclusive, turismo religioso. As pessoas iam para Éfeso, como é que eu posso falar? Para se sentir melhores na sociedade. Elas tinham esse âmbito, sabe? Essa vontade no âmago de se sentir bem. Então, Éfeso era uma cidade muito bem frequentada. Lá rolava muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, lá rolava uma coisa que Deus abomina muito. O que é, pastor, que rolava em Éfeso? Rolava muita prostituição. Por quê? Porque em Éfeso tinha um templo que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu não sei por que as pessoas colocam o número 7, né? 7 maravilhas do mundo antigo, 7 maravilhas do mundo moderno. Botava as 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo de uma deusa chamada Diana. Só para você entender, uma das práticas que existia em Éfeso, que era um turismo religioso e que gerava muito dinheiro, era das pessoas ir para o templo da Diana e ter relação sexual atrás do templo com as sacerdotisas do templo. Isso gerava caixa para dentro do templo e para os sacerdotes do templo da Diana. O apóstolo Paulo foi designado por Deus para ir para essa cidade e pregar a palavra de Deus. Você não imagina o choque que aconteceu naquela cidade.
Chega um cara cheio do Espírito Santo, pregando contra tudo que era familiar e contra tudo que gerava lucro naquela cidade. Meu irmão, isso gerou uma confusão absurda. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, você vai ler em Atos capítulo 19, o Paulo chegou e durante 3 meses ele foi pregar na sinagoga e as pessoas não gostavam do que ele estava pregando. O que é uma sinagoga? Só para você entender. Em Jerusalém tinha o templo. A sinagoga era como se fosse uma filial do templo. A partir de 10 judeus eles já podiam abrir uma sinagoga, para eles não necessitarem viajar sempre para Jerusalém para adorar. Era como se fosse uma filial do templo de Jerusalém. Em Éfeso tinha uma sinagoga judaica. E o Paulo sempre que chegava numa cidade ia lá para dentro da sinagoga. E aqui cai por terra uma máxima que é muito difundida no mundo de hoje. Não preciso de igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Quem já ouviu isso? Meu irmão, a Bíblia fala uma coisa completamente diferente. O próprio Senhor Jesus, semanalmente, ele ia para o templo. E detalhe, as autoridades do templo da época não gostavam de Jesus. E ele estava lá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele não se importava com aquilo. Ele operava milagres, liberava a bênção no meio das pessoas, transformava as vidas, transformava as situações, transformava as famílias. E as pessoas eram abençoadas porque Jesus insistia em ir para o templo, independente de quem gostasse ou não. O apóstolo Paulo passou 3 meses indo para o templo, só que as pessoas quase que expulsaram ele. O que ele fez? Ele encontrou um ambiente chamado escola, que era de um homem chamado Tirano, que era conhecida como escola de Tirano. E nessa escola ele ficou pregando durante cerca de 2 anos. Ele não deixou de fazer a obra de Deus, porque pessoas não queriam que ele fizesse. Quando você se levantar para servir a Jesus, do jeito que você está se levantando para servir a Jesus, vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Deixa eu te falar uma coisa, prossiga para o alvo, que aquele que é o dono da obra é fiel para cumprir através de você também. Amém? A Bíblia diz que o Paulo estava na cidade de Éfeso e começou a pregar. E a pregação do apóstolo Paulo, quando você vai ler a vida do apóstolo Paulo, ele era um homem muito certo do evangelho que ele vivia. O que é evangelho? Você já se perguntou? Evangelho significa boas novas, ou em outras palavras, notícia boa, notícia quentinha e maravilhosa. O Paulo, ele levava o evangelho de Jesus para dentro da cidade e ele confrontava. E o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, ele era um homem muito sanguíneo. Ele batia de frente. E detalhe, ele ensinava o discípulo dele, que era o Timóteo, a bater de frente. O Timóteo era um rapaz novo que estava iniciando o apostolado, estava iniciando no pastoreio, e uma das orientações para o apóstolo Paulo era o seguinte, do Paulo para o Timóteo era o seguinte: Timóteo, não deixa que as pessoas te intimidem pela pouca idade que você tem, não. Ele falava, ele ia ensinando o cara a ser firme. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo começou a ensinar naquela cidade que apenas Jesus Cristo transformava, que apenas Jesus Cristo tratava das situações. E isso ia diretamente de encontro com a religião de lá, que era da deusa chamada Diana. Lembra que eu falei que gerava lucro o templo da Diana? Não era só por esses atos que eu falei agora há pouco que aconteciam atrás do templo, não. A Bíblia fala no próprio livro de Atos, no capítulo 19, que teve um dia que as pessoas começaram a se sentir incomodadas pela pregação do Paulo. O Espírito Santo começou a tratar nos corações, porque o Espírito Santo é quem faz a diferença. Vou falar de novo para você dar uma glória a Deus. É o Espírito Santo que faz a diferença. Vou te dar um exemplo na Bíblia. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro também era um homem sanguíneo, era um homem meio covarde, porque ele falava as coisas e depois ele dava para trás. Mas aí quando ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que até a sombra do Pedro curava as pessoas. Quem era o Pedro? O Pedro era um homem que chegou para Jesus depois de 3 anos, cerca de 3 anos e meio servindo a Jesus. Do lado dele, ele fez uma promessa para Jesus: Senhor Jesus, eu nunca vou te largar. Jesus olhou para o Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me trair 3 vezes. Tipo assim, eu te conheço, rapaz. Talvez nem tu se conhece, mas eu te conheço. Mas eu oro ao Pai para que você não se perca.
A palavra de Deus fala que depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás do Pedro. Isso dá uma pregação maravilhosa. Jesus foi atrás, acho que o pastor Paulo até pregou sobre isso. Jesus foi atrás do Pedro. Jesus Cristo passou cerca de 40 dias rodando na terra e subiu. Quando o Senhor Jesus subiu, alguns dias depois o Espírito Santo desceu no meio de uma casa. Dentro dessa casa estava o Pedro. Depois que o Pedro saiu da casa, ele deu uma pregação. E o cara que era covarde, em uma pregação, ganhou 3.000 pessoas. Amém ou não amém? 3.000 pessoas. A segunda pregação do Pedro está lá em Atos capítulo 4. Na segunda pregação do Pedro, ele ganhou 5.000. O cara com 2 pregações ganhou 8.000 pessoas, o covarde. Porque o Espírito Santo é que faz a diferença. Foi só o Espírito Santo habitar na vida dele. Quem quer o Espírito Santo aqui? É só o Espírito Santo habitar na tua vida. O Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e as pessoas ficavam incomodadas. A Bíblia diz que tinha um grupo de feiticeiros, que eles tinham livros muito caros. E a palavra de Deus, ela dá o valor desses livros na moeda da época. Eu não peguei transformado para hoje, 1000 perdões. Fala que era 50... eu peguei, gente, está aqui. 50.000 moedas de prata era a quantidade em dinheiro dos livros dos feiticeiros. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os livros de feitiçaria, de bruxaria, de tudo de ruim que não vale nada, jogaram numa fogueira e queimaram tudo. Agora, só uma curiosidade. Você sabe quanto é que valia uma moeda de prata? 1 dia de trabalho. Esses livros, eles tinham o valor financeiro de 50.000 moedas de prata. Eram 50.000 dias de trabalho. Eles jogaram tudo na fogueira, porque eles foram tocados pelo Espírito Santo. Só por isso. Isso incomodou muita gente. Muita gente. A Bíblia diz que levantaram-se as autoridades da cidade de Éfeso. E elas começaram a fazer uma reunião e disseram: olha, tem um homem chamado Paulo. Ele está pregando coisas que vai contra a nossa religião, que era a religião da época. Sempre que você começar a vivenciar o que o Espírito Santo tem disseminado para você, vai ter gente que vai se levantar contra. E o que você faz? Continua. Faz igual o filme do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar. Continua. Que lá na frente tem vitória. A Bíblia diz que as pessoas começaram a conversar entre si. E aqui até fala o nome do rapaz. Diz assim: olha, ele está pregando coisas contra a nossa deusa Diana. E se ele continuar disseminando as palavras que ele está disseminando, a gente vai perder dinheiro. Onde é que está isso, pastor? Atos capítulo 19. Eu não te dei, não, hein? Atos 19, 23. E isso gerou uma confusão enorme. Uma confusão grande. E as pessoas começaram a fazer um tumulto num local chamado Aerópago. Agora pode apagar a luz. Que é a foto daquele estádio lá que eu mandei. Atos 19, 23 diz assim: foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio, está aqui o nome dele, fazia pequenos modelos de prata no templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou os outros da mesma profissão e disse: meus amigos, olha o homem chamando. Está na mesma versão daqui? Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste ofício. Em outras palavras, a gente fabrica ídolos e as pessoas vêm para cá para um turismo religioso e a gente ganha dinheiro vendendo. Cadê? Vem deste ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Olha a reunião contra o Paulo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo, olha o Espírito Santo agindo através do Paulo, tá? E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. As pessoas se armaram contra o apóstolo Paulo e ele não estava nem sabendo. Ele só estava fazendo a obra de Deus.
O Espírito Santo só estava agindo através dele e as pessoas estavam sendo transformadas, as famílias estavam mudando, o Espírito Santo estava entrando naquela cidade, a situação estava mudando completamente. Só que sempre vai incomodar. Deixa eu te falar uma coisa: o inferno sempre vai se levantar contra você quando você estiver firmado com Jesus. Mas continua com o Senhor, porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus, ele deu uma orientação para o profeta Jeremias. Ele disse assim, ó: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos e pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quem recebe diz amém. Os planos de Deus para a tua vida é te fazer prosperar. Ah, mas aplaude a Jesus mais forte. Você está aplaudindo o Senhor, né, Abinão? Só, olha, eu estou passando por luta, pastor. Você não tem ideia do que está acontecendo. Meu querido, continua. Se o inferno está se levantando contra ti, é porque tem bênção para você. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo é muito inteligente. O diabo não é onipresente. Ele não é onipotente. Ele não é onisciente. Mas ele é inteligente o suficiente e ele é experimentado o suficiente para enxergar alguém que tem um futuro certo com Jesus. Você acha que ele não enxerga? Enxerga demais. Quando chega uma pessoa na presença de Deus e você começa a se firmar com o Senhor, as situações começam a vir de encontro a você. Aí vem aquele povo que diz assim, que já chegou muito: pastor, parece que assim que eu comecei a servir a Deus e comecei a ir para a igreja, as coisas começaram a piorar na minha vida. Você conhece alguém assim? Quem sabe não é você mesmo. É porque Jesus Cristo tem grandes coisas para ti. Amém? A Bíblia diz que eles se reuniram e começaram a fazer uma espécie de confraria contra o apóstolo Paulo. Meu irmão, isso deu uma confusão enorme. A Bíblia fala que juntou no Areópago uma multidão. Bota a foto do Areópago para os irmãos verem. O Areópago é como se fosse uma espécie de anfiteatro. Nesse aerópago cabia cerca de 40 mil pessoas. Eu acho que é mais ou menos a capacidade do Castelão hoje aqui daqui, né? Cerca disso, 40 mil pessoas, se eu não me engano. O Castelão daqui cabe quantas pessoas, gente? Mais 35 mil? Mais ou menos isso? Imagina o Castelão daqui lotado. E quando eles souberam dessa situação, a multidão se revoltou contra o apóstolo Paulo. Atos 19, versículo 29. Vou ler daqui, tá? E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, pegaram os amigos do apóstolo Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixavam. Aqui só um parêntese: dê valor a esse teu amigo que chega para ti e fala que você está errado, mas que te preserva dos outros. Um amigo de verdade nunca joga você no meio dos leões. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 19, que os amigos do Paulo trouxeram ele e não deixaram ele para o Areópago de jeito nenhum, porque ele ia ser linchado. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixavam. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de... Amigo de quem? Mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Lembra que eu falei que o Paulo era sanguíneo? Ele queria ir bater de frente com todo mundo. E o pessoal: Paulo, não vai. Tu vai sair de lá morto, rapaz. Tu vai ser linchado no meio daquela multidão. Não vai. Não se atreve a ir naquele lugar. O Paulo não foi, ele atendeu os amigos. Qual é o versículo que eu estava? Versículo 32. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra coisa, pois a maioria nem sabia que estava lá. O povo foi só levado no meio da multidão. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos uma mesma coisa durante quantas horas? Durante quantas horas? 2 horas de confusão em Éfeso. Viva a grande Diana dos Efésios, uma multidão de 40 mil pessoas, 2 horas gritando: viva a Diana dos Efésios, viva a Diana dos Efésios. E o Paulo queria ir lá enfrentar todo mundo. O povo: não vai, fica aqui.
Por que eu estou falando isso para você? Porque depois a multidão se acalmou, você vai ver mais na frente, no próprio capítulo 19. O Paulo teve que ir embora depois de cerca de 3 anos pregando lá. E depois de 8 anos o Paulo foi preso. O Paulo foi preso diversas vezes, mas em prisões romanas. Ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele foi preso numa prisão domiciliar. Ele ficou cerca de 1 ano e meio nessa prisão. A segunda vez que ele foi preso numa prisão romana, não é aquela prisão do Silas e Paulo que eles ficaram, as cadeias caíram, teve um terremoto. Não, aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali foi na cidade de Filipe. Você vê na carta aos Filipenses. A segunda vez que o Paulo foi preso em Roma, ele foi preso para decapitação. Ele escreveu essa carta aos Efésios na primeira prisão. Ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a primeira carta para o Timóteo, que era o aprendiz dele. Ele escreveu a carta aos Colossenses. A Bíblia diz que o Paulo escreveu essa carta aos Efésios e começou a ensinar ao povo como é que eles deviam vencer batalhas espirituais. Imagina um homem preso falando de batalha. É uma idiosincrasia, né? O cara está preso, vai falar sobre vencer batalha? Como assim? Mas o Paulo, ele tinha um lema. Ele dizia assim: eu posso até estar preso, mas o evangelho de Jesus não vai ficar preso nunca. Você pode até estar passando por luta, mas você pode continuar servindo a Deus mesmo passando por lutas e adversidades. Amém, irmãos? O José estava preso na prisão e continuava sendo bênção. Jesus Cristo estava na cruz e pediu ao Pai perdão para todo mundo que escolheu ele para ser crucificado ao invés de Barrabás. Você pode até estar passando por luta e adversidade, você tem a capacidade de estar nos pés de Jesus e continuar sendo bênção para as outras pessoas. Amém ou não amém? Paulo escreveu. Aí volta lá para Efésios 6. Aí ele começou a falar sobre a armadura espiritual. Meus irmãos, versículo 14. Portanto, eu gosto daquela versão mais tradicional, por favor. Eu vou até ler com vocês aqui, ó. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é lombo? É essa parte aqui, ó. O Paulo, ele começou a fazer a analogia de um soldado romano. Por que ele fez aquilo? Porque naquela época os cristãos já eram muito perseguidos. Hoje tem muito cristão sendo perseguido. Naquela época também era muito perseguido. Então era, entre aspas, infelizmente comum o governo romano perseguir cristãos, levar cristão para dentro das arenas, para ser comido por leões, para ser achincalhado pelas pessoas. Cristãos serviam, sabe de quê? De poste para iluminação noturna. Como assim, pastor? Os cristãos, eles eram entalados e eram queimados vivos. Jogava piche no cristão e botava ele num poste para iluminar a cidade. Antigamente, diga misericórdia. Pois é, acontecia isso. Então eles tinham noção do que era uma cavalaria romana, de que era, melhor dizendo, do que era um exército romano. Paulo começou a fazer uma analogia bem didática com as pessoas. Eu quero que vocês se cinjam, coloquem antes de mais nada a verdade. Por quê? Porque o cinto era o que segurava toda a armadura. Não tem como você vivenciar o evangelho se você não estiver preso na verdade do evangelho, que é a palavra de Deus. Não existe. Porque tem o escudo da fé que a gente vai ler lá na frente. Como é que você vai ter fé numa coisa que não é sustentada pela verdade? De cara ele já começou: olha, eu preciso que vocês se cinjam da verdade. Por quê, pastor? Porque de acordo com a palavra de Deus, o único pecado que a Bíblia atribui paternidade ao diabo é a mentira. O que a Bíblia diz? Que o diabo é o pai da mentira. É o único pecado que a Bíblia atribui paternidade ao diabo. É a mentira. A única coisa. Não tem como você se revestir da armadura de Deus se você não tiver com a verdade. Não tiver preso à palavra de Deus. Aí ele continua, segundo item. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da... O que era uma couraça? A couraça era uma vestimenta que o soldado romano, ele se vestia, e ela era grossa, para proteger principalmente essa parte do peitoral do soldado, porque ela vinha até a cintura. A couraça normalmente vinha até a cintura. Bota aquela outra foto do soldado romano, por gentileza. Ela vinha até a cintura, então era para proteger a parte do coração. Aí você diz: pastor, mas o que é a justiça? A justiça é o que está dentro da palavra de Deus. A justiça é o que Jesus Cristo determina para mim e para ti. Como assim? A gente passa por situações em que a gente acha que fomos injustiçados. Quem já passou por uma situação assim? Eu já passei.
Só umas 5 pessoas passaram, o resto nunca foi injustiçado na vida. Eu fui. Eu já passei. Aí o que a gente quer? Que Deus faça justiça em nosso favor. Mas deixa eu te falar uma coisa. A visão do Deus que nós servimos, ela é diferente da nossa. Eu assisti um filme muito bom uma vez, que me esclareceu essa parte de justiça. Que é um filme chamado A Cabana. Quem já assistiu? O povo é crente mesmo, A Cabana. Tem no final do filme, o que é a síntese do filme em 30 segundos? Ele tem um encontro com a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, num determinado final de semana. E por que ele tem? Porque ele está sequelado, porque a filha dele, acho que era a filha dela, ela foi assassinada, né? Assim? E ele queria justiça para o agressor, o assassino da filhinha dele, da criança. E aparece a figura de Deus lá numa determinada caverna. E Deus diz assim, e a pessoa dá a chance assim, agora faça justiça lá no seu nome. Eu vou colocar aqui o agressor da minha filha. E ele fica tentado a fazer justiça no que ele acha que é justo. E só para sintetizar, a pessoa que faz a figura de Deus, ela diz assim, eu não quero que você seja ruim com o agressor. Ele diz, mas por que ele foi ruim com a minha filha? Ele diz assim, porque a sua filha, a figura que fala de Deus, também é minha filha, mas o agressor também é meu filho. Ele diz assim, você tem filhos? Tem um filho. Se um filho seu fizer o mal contra o outro, você vai educar o que fez o mal, não fez? Mas você vai querer matar o seu filho que fez o mal contra o segundo? Ou você vai querer restaurar ele? A visão de Deus é a mesma coisa. Ele vai querer restaurar todo mundo, até quem foi injusto com você. Que eu falei agora há pouco que Jesus Cristo estava pregado na cruz e estava orando, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A visão de Deus é sempre de restauração. Você sabe o que nosso Deus fala através do profeta Isaías sobre o nosso senso de justiça? A Bíblia diz assim, que o nosso senso de justiça para Deus é como um pano de trapo. Você sabe o que é pano de trapo? Quem aqui sabe o que é pano de trapo? Pano de trapo é o que as mulheres usavam anteriormente, pano de trapo ou pano de imundície, da mesma coisa. As mulheres usavam antes de existir o absorvente. Olha o que Deus compara o nosso senso de justiça. Por quê? Porque, como eu sempre falo, enquanto a gente enxerga uma rua, o nosso Deus está enxergando o quarteirão todinho. Ele está vendo a situação como um todo. Então a gente tem que estar vestido com o cinto da verdade, protegendo o nosso coração com a justiça de Deus. Aí ele continua. E calçados o evangelho da preparação da paz. Eu acho sensacional. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo era um homem sanguíneo? Lembra que eu disse que cerca de 8 anos depois ele foi preso e começou a escrever essa carta? Eu identifico o seguinte. O Paulo, naquela ocasião lá no aerópago, ele queria bater de frente com todo mundo, não queria? Depois ele amadureceu. E ele fala do evangelho da paz. É como se ele tivesse, opa, se essa situação aqui do aerópago acontecesse hoje, eu já não ia fazer da mesma forma. Cresci em Deus. E tem um detalhe, por que ele falou do evangelho e fez uma simulação com os calçados? Por 2 motivos. A vestimenta de um soldado romano, o calçado de um soldado romano, ele tinha travas, como se fosse trava de chuteira de futebol. Só que era feito com pregos, com espécie de arame. Por que, pastor, que acontecia isso? Porque na época da chuva, as estradas, as cidades, enfim, elas ficavam cheias de lama. Então o soldado não podia escorregar, ele não podia cair no meio da batalha, porque se ele caísse já era morte praticamente certa. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, ele diz, olha, primeiro a gente tem que caminhar de acordo com o evangelho. Se você caminhar de acordo com o evangelho de Jesus, você não vai cair. Falar de novo para você tomar posse. Se você caminhar de acordo com o evangelho de Jesus, você pode até balançar, pode até escorregar, mas cair nunca. Aí diz assim, pastor, mas tem gente que cai. É porque por um momento se desviou do evangelho. Jesus ama, Jesus vai resgatar, mas por um momento se desviou. E outra coisa, você tem que ir aonde o evangelho te enviar. Ele estava explicando. Primeiro, cinto da, vamos lá recapitular, cinto da verdade, couraça da, calçados do evangelho da paz. E ele continua. Tomando sobretudo, esse é famoso, esse aqui virou até chaveiro de carro, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Por quê? Volta lá na armadura romana. O escudo de um soldado romano, ele vinha mais ou menos da altura do nariz até o chão. Ele era enorme. Enorme. E por que ele fala dardos inflamados do maligno? Porque naquela época, as pessoas que lutavam de arco e flecha, elas molhavam a ponta da flecha no piche, depois eles iam para a fogueira e atiravam no exército inimigo. Quando a flecha vinha, ela vinha pegando fogo. O que os soldados romanos faziam? Eles tinham uma tática. Eles cobriam todo o escudo com uma espécie de couro e embebeciam esse couro na água. Isso deixava o escudo pesado, mas ao mesmo tempo ele ficava eficaz. Quando a flecha vinha flamejando, pegava no escudo e apagava, porque estava embebecido na água. Todas as vezes que você permanecer com a fé em Jesus Cristo, o diabo pode até vir com flechas flamejantes, mas vai apagar e vai te proteger, porque a fé em Jesus é aquilo que nos mantém de pé. É a Bíblia que fala. O que é a fé, pastor? A palavra de Deus fala, acho que é no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a gente não consegue enxergar. Vamos lá, gente, vamos ser francos. Todos nós estamos aqui, eu acho que pelas contas aqui, pelo que a gente tem tido normalmente domingo à tarde, tem em torno de 260 a 270 pessoas nessa igreja hoje. Você está cultuando a um Deus que você nunca viu, ou alguém viu Jesus alguma vez? Precisa de fé para cultuar esse Deus ou não precisa? A gente está adorando porque a gente acredita e a gente sente que Ele opera em nós, que Ele opera na nossa família, que Ele vai transformar a situação. Isso já é fé. E o diabo tem ódio de quando você vem para a igreja cultuar Jesus. Porque o ser humano, ele tem uma característica, ele tem uma tendência. Qual é a tendência, pastor? De tocar nas coisas. O ser humano gosta de algo palpável, tangível e visível. Vou te dar outro exemplo bíblico antes da gente encerrar essa mensagem. A Bíblia diz que um dia o Moisés subiu no Monte Sinai. E lá ele passou cerca de 40 dias num encontro com Deus. E o Senhor Deus dando as tábuas dos mandamentos para o Moisés, e o povo ficou esperando. A Bíblia diz que o Moisés deixou uma pessoa que estava comandando o povo. Quem era essa pessoa? O seu irmão Arão. A Bíblia fala que o povo começou a se incomodar, porque eles queriam adorar a uma espécie de divindade que eles conseguissem ver e tocar. Entenda uma coisa, esse povo de Israel que saiu do Egito são da quantidade de pessoas que mais vivenciou milagres. Gente, o povo atravessou o mar vermelho. Você já parou para pensar nisso? De Deus que dividiu o mar ao meio e foi a noite inteira, porque a palavra de Deus fala que foi a noite inteira e eles atravessaram a pés enxutos. É assim que diz a Bíblia. Você imagina 2 paredões de água enorme a noite inteira, e a teologia fala, muitos teólogos acreditam que eram cerca de 2 milhões de pessoas. Pastor, isso é muita gente. Meus queridos, a Bíblia diz que eles passaram 430 anos de escravidão no Egito. O povo se multiplicou. O povo se multiplicou. Um monte de carroça, um monte de gente, um monte de tralha lá, o povo se mudando, passando o mar vermelho a noite inteira. Você imagina aquele povo atravessando o mar, a pés enxutos, a noite inteira. Aqueles paredões de água na lateral. Minha cabeça está voando aqui. Aqueles paredões de água na lateral. A vida marinha todinha aqui do lado, todinha no outro. E o povo olhando assim. Gente do céu, olha um tubarão, olha uma tartaruga. Se tivesse celular, era todo mundo passando e tirando selfie, assim, ó, o aquário, o aquarrio, ó, legal. Meu povo, esse povo experimentou milagre como poucos. E pelo fato deles não gostarem de esperar o Moisés e quererem adorar um Deus tangível, a Bíblia diz que eles fizeram uma proposta para o Arão. O Arão foi um líder fraco e obedeceu a maioria. Obedeceu, não, vamos lá, realmente, vamos fazer um bezerro de ouro. E todo mundo começou a pegar os seus brincos de ouro, os seus colares de ouro, os seus anéis de ouro, fundiram tudo e fizeram um bezerro para adorar o bezerro, sendo que eles já tinham vivenciado o milagre do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus alertou Moisés, estava o Moisés e Deus lá no templo. Moisés desce depressa que o povo está fazendo bobagem. O Moisés desceu desesperado. Quando chegou lá, o homem mais manso da terra pegou o que Deus tinha colocado nas mãos dele, que eram as tábuas, e jogou no chão. Só um parêntese. Cuidado com o que Deus coloca nas tuas mãos, não joga fora.
Ai, mas o povo fez raiva. O povo de Israel fez raiva ao Moisés, mas Deus tinha liberado a bênção para as mãos dele. Por que ele jogou fora? Quebrou tudo. O que aconteceu depois, pastor? Depois o Moisés ficou chateado. O homem mais manso da terra mandou derreter o bezerro de ouro, botar na água e para o povo beber a água. Antes de inventarem a carne com ouro, Moisés já tinha feito água. Já tinha feito água com ouro. Derrete tudo, bota todo mundo para beber. Chamou a tribo de Levi, que eram as pessoas que serviam no templo, e disse: olha, vocês estão comigo ou não estão? Estão. Pois passa a espada em tudinho. Morreram mais de 3.000 pessoas. Moisés, o cara manso, ficou irado. Aí Deus chamou e disse: Moisés, vem cá. Vem cá. Cadê as tábuas? Ô Senhor, o povo me fez muita raiva, muita chateação. Tá, cadê as tábuas que eu te dei? Tu jogou fora por causa dos outros? Tu jogou a tua bênção fora por causa de pessoas que não adoram a mim? Você não adora. Agora faz o seguinte, eu vou te dar uma segunda oportunidade, mas agora eu não vou te dar as tábuas. Tu vai pegar as tábuas. Tu vai subir no templo. Agora você vai passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Agora o processo é diferente. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Mas as segundas oportunidades, elas sofrem um pouquinho. Mas a Bíblia fala que elas também são bênçãos. É diferente, é diferente. E o Moisés passou 40 dias e 40 noites. Por que você está falando isso, pastor? Para mostrar a você que a tendência do ser humano é adorar algo tangível e palpável. E o apóstolo Paulo estava falando: gente, vocês têm que se revestir de escudo da fé. Vocês não vão conseguir enxergar Jesus. Não vão. Mas vocês têm que continuar acreditando que Ele é o protetor de vocês e da família de vocês. Quem tem Jesus Cristo como protetor do seu lado, diga amém. Isso é fé. Você nunca viu Ele? Ai, mas lá em casa tem um calendário com a foto. Gente, quem lembra do calendário nas cozinhas? Ó, tinha um calendário. Ah, mas lá em casa tem um relógio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui ainda tem relógio de parede na cozinha? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Aquele relógio com a foto de uma águia assim, voando. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. A pessoa chega na cozinha de manhã limpando os olhos e começa a chorar. Que coisa linda. Gente, mas eu vi a foto de Jesus. Eu sei como Jesus é. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Jesus Cristo, ele tem o olho verde ou azul? Quem acha que é verde, levanta a mão. Quem acha que é azul? Quem acha que é castanho claro? Depende, se tu for na Casa Freitas é verde, se tu for na Lebisco é azul, se tu for no Mateus é castanho. Depende de onde você for atrás de Jesus. Se tu for na Shen, muito provavelmente Jesus vem assim, ó. Gente, Jesus Cristo, ele era do Oriente Médio. Esse Jesus europeu que as pessoas pintaram não existia. Esse Jesus com barba degradê, toda feitinha, o cabelo com californiano, um negócio assim bem bacana, aquele olhar. Eu acredito, de acordo com a palavra de Deus, que o olhar de Jesus devia ser um olhar muito terno, em termos de ternura, né? Eu acredito que sim. Mas a aparência de Jesus muito dificilmente vai ser essa aparência europeia que as pessoas pintaram. Muito provavelmente Jesus Cristo era queimado do sol. Aquela região faz sol, tem calor, não tem? Ele andava muito. Andava muito. O profeta Isaías fala que as pessoas não achariam belezura nenhuma, formosura nenhuma nele. Belezura é bem nordestino, né? Não achariam formosura nenhuma nele. Você sabe quem é que a Bíblia diz que brilha, como se disfarça de anjo de luz para enganar até os escolhidos? Quem é? O concorrente. Cuidado com beleza externa. Foi atrás de beleza externa que o povo de Israel escolheu o rei Saul. O rei Saul era o homem mais atlético e mais alto que tinha dentro de Israel. Quando Golias foi lá, o Saul se escondeu. Cuidado. O que é que Jesus Cristo fala? Ô Samuel, eu não atento para o que é de aparência externa, eu atento para o... Passamos o escudo da fé. Tomai também o... Faz assim, ó. Capacete da salvação. Sabe por quê? Porque no meio de tribulações, a gente já está encerrando. No meio de tribulações, o inimigo, se ele não conseguir setar o teu coração, lembra da couraça da justiça que protege o coração? Se ele não conseguir setar o teu coração, se você se proteger com o escudo da fé, que mais ou menos da altura aqui do nariz ou do queixo para baixo, ele vai tentar setar a tua mente. Qual é o mal do século? Depré, ansiedade
Semana passada a gente teve uma lástima de uma moça que se jogou de um prédio. O inimigo vai fazer de tudo para você acreditar que não existe mais saída. Deixa eu te falar uma coisa. Não tira nunca da tua cabeça que você é salvo em Jesus. Nunca. Nunca. O apóstolo Paulo disse: ei, vocês, eu sei que vocês estão na cidade de Éfeso, estão vendo cristãos e cristãos sendo empalados, sendo torturados, pegando fogo, servindo de tocha humana, servindo de iluminação à noite nas cidades, mas coloquem na cabeça de vocês o mais importante: a vocês pertence a vida eterna. Glória a Deus. Não tira da cabeça de vocês. Paulo, se Paulo era demais, gente, o apóstolo Paulo era demais. Vocês protegem, vocês têm que se cingir com a verdade, vocês vão proteger o coração com a justiça, vocês vão proteger a vida de vocês com o escudo da fé, e a cabeça de vocês, nunca tirem da mente de vocês que vocês são salvos em Jesus. Coloca a mão na cabeça de novo, diga: eu declaro, fala mais forte, eu declaro, nessa noite de domingo, que eu e a minha família somos salvos em Jesus Cristo. Diga: eu tomo posse das bênçãos de Deus para a minha vida. E diga: a principal delas, a vida eterna. Coisa boa. O Paulo era demais, gente. O Paulo era demais, eu sou fã do Paulo. Capacete da salvação e a espada do... que é a palavra de Deus. Preste atenção para a gente encerrar. Toda a armadura de Deus, até o capacete da salvação, chegou no capacete da salvação, ela é toda de proteção. O único item que serve como proteção e serve contra ataque, contra as astutas ciladas do diabo, é a espada do Espírito. É o único item da armadura de Deus que serve para você atacar. Atacar como, pastor? Atacar o meu vizinho, atacar o meu irmão, atacar a liderança, atacar o pastor, atacar o meu chefe, atacar minha esposa, atacar meu esposo. Não. Atacar o diabo. Lembra do que o Paulo falou no início? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a potestade e principados. Eu nem detalhei isso para vocês, nem vou detalhar agora que não dá mais tempo. Quando ele fala isso, ele está dizendo a organização do inferno. Ele está dizendo que o inferno é uma espécie de reinado que funciona como um príncipe, quando ele fala de principado. Mas isso para outro dia. Ele está dizendo: olha, para vocês vencerem, vocês vão ficar se protegendo aqui, protegendo o corpo de vocês, protegendo a cintura de vocês, protegendo com o escudo da fé, protegendo aqui a cabeça. Mas para vocês vencerem uma batalha, vocês não podem se acovardar e ficar só na proteção. Vocês têm que atacar o diabo. Como é que ataca? Com a espada. É aqui que você vai conseguir a libertação da tua família. É aqui que você vai entrar em guerra espiritual para vencer e conseguir essa promoção no teu ambiente de trabalho. É aqui que você vai entrar em guerra espiritual para vencer e conseguir esse marido que você está doida para casar em 2023. Tem gente que botou no projeto de ver: eu quero casar. Eu acho que vai sair casamento nessa igreja, viu, esse ano. Estou só observando, digo nada. É aqui que o teu filho vai conseguir libertação. É aqui que o teu marido vai conseguir libertação do pinga em mim. Sabe o que é o pinga em mim? Nessa casa tem goteira, pinga, né? Tem gente que está aí e não se liberta. É aqui que você vai conseguir libertação da tua esposa que não para em casa. É aqui que você vai conseguir libertação dentro da tua casa. Tem gente que chegou para a gente: pastor, tem um dia que eu fui com o pastor Fabrício lá. Estou vendo um homem de capa preta passando da cozinha para o quarto. Aí vai orar na casa da irmã. Estou vendo um homem de capa preta passando daqui para ali. Meu irmão, se você não atacar o diabo com a espada do Espírito, você vai ficar só na defensiva. Como é que você vai vencer uma batalha sem uma arma de ataque? É aqui que você vence, estando dentro da palavra de Deus. Cadê os vencedores em Jesus? Olha o que Jesus Cristo promete para você, para a gente encerrar nessa noite. Pode botar Apocalipse. Eu amo esse versículo. Versículo de Apocalipse. Pode apagar a luz, por gentileza, Hilda. Eu quero que você repita comigo nessa noite bem forte, que é para o teu coração se aquecer assim com a chama do Espírito Santo. 1, 2, 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu
Agora você vai falar mais forte, porque isso aqui é palavra de Jesus. O livro de Apocalipse foi Jesus Cristo falando para João. 1, 2, 3. Ao que vencer. Aplaude a Jesus bem forte. Glória a Deus.